Algumas pessoas não concordam, né? Ou não acreditam na lei do retorno, ou não acreditam na colheita, que nós colhemos tudo que nós plantamos, ou acham que isso é duro demais. Mas, lendo a passagem de Davi, que está no livro de 2 Samuel, Davi fez coisas ocultas, né? Ele fez escondido. Achou que ninguém descobriria, que ninguém estava vendo. E Davi, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Era um homem obediente, servia ao Senhor de todo o coração. E ele pecou, né? Então, quando Davi, ele cometeu adultério, quando seus homens foram para a guerra, ele ficou em Jerusalém. E ele viu, né, a Betseba. No seu terraço, ele viu a Betseba tomando banho. E então, ele ficou interessado nela. E ele quis, né, saber quem é. E falaram para ele que ela era a mulher de Urias, né, o Hitita. Mesmo assim, ele a quis. E ele a tomou para ela. Ele a tomou para ele. E, né, ele achou que ninguém estava vendo, mas ela engravidou. E aí, ele mandou colocar Urias. Ele colocou Urias, né, pediu para colocar Urias de frente à batalha, né, para que ele morresse. E aí, olha o que o Senhor disse a ele: você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Além dele ficar com a mulher, matou, né? Mas aqui no próximo versículo, Deus disse: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas. Em plena luz do dia, você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. E aqui embaixo diz: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, né? Porque Betseba estava grávida. E o Senhor perdoou Davi, mas ele sofreria as consequências dos seus erros, da escolha que ele fez, porque foi uma escolha. Ele escolheu fazer aquilo, ele escolheu, né, ficar com a mulher, tomar para si uma mulher que era casada. E aí, mais à frente, a Tamar é violentada, né? Tamar era meia-irmã de Amon. E aí, ele violentou, né? Que ele era filho de Davi. Amon, filho de Davi, aproximou-se de Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, o outro filho de Davi. Amon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, e ele a violentou. E mais aqui para frente, Absalão mata Amnon. Por vingança, né, pela sua irmã, ele matou. E a conspiração de Absalão para tomar o trono de Davi. Então, depois disso, Davi viveu sobre muito conflito em sua família, né? Então teve muita conspiração, luta, bem, e uma escolha que Davi fez, que foi pegar algo que não era dele e tomou para si como se fosse. Ele errou e ele pecou. E o Senhor não tirou as consequências disso da vida dele. O Senhor o perdoou, né? Ele continuou servindo ao Senhor, mas o Senhor não tirou as consequências dele. E ele teve que vivê-las. Porque o Senhor, ele é justo. Então as pessoas, elas acham que quando falamos sobre a justiça de Deus, sobre o peso da mão do Senhor, elas acham que não, que
O Senhor, Ele é amor. O Senhor é amor, sim, mas Ele também é justo em todas as suas coisas. Então, se engana quem acha que vai poder fazer todas as coisas, não haverá consequência. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Eu errei, eu cometi um pecado, fiz algo que não é bom, que desagrada ao Senhor, eu fosse lá, pedisse perdão, o Senhor me perdoaria, e eu continuasse minha vida como se nada tivesse acontecido, não sofreria nenhuma consequência daqueles atos, não responderia por nada. Assim seria muito fácil, né? As pessoas iriam sempre cometer erros e erros e erros, e eu se arrepender, pedir perdão e ficava por isso mesmo e acabava. Mas o Senhor, Ele é justo. E sim, todo mundo vai colher o que plantou. Todos nós colheremos o que plantou. Se eu plantar algo ruim, eu vou colher o que eu plantei. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Então, as pessoas que pregam, que falam que o Senhor é amor, que o Senhor é só amor, que o Senhor, vamos dizer assim, que o Senhor não traz culpa sobre as pessoas. Sim, o Senhor é amor e justiça. Isso que as pessoas têm que entender, que o Senhor, Ele é justo. E Ele não vai atribuir uma culpa de outra pessoa. Ele não vai deixar que outra pessoa pague pelo que você fez. Não, você mesmo pagará pelo que você fez. Você mesmo pagará pelas suas escolhas. Né? Isso que o Senhor tem mais falado comigo sobre justiça. Que Ele é justo. Que Ele não tem inocente por culpado, nem culpado por inocente. Então Ele é justo em tudo que Ele faz. O peso de Deus, Ele não tem duas medidas. É uma medida só. Então, se você fez o bem, você colherá o bem. Se você fez o mal, você colherá o mal. Você só vive aquilo que você escolhe. Você vive aquilo que você planta. Eu sei que pode parecer duro. Eu sei que você pode não concordar. Mas é a verdade. Né? E se você ler a Bíblia, você vai encontrar. E se você quiser ler mais, se você quiser ler mais sobre Davi, está aqui em 2 Samuel. Aqui você vai encontrar a história, as partes que eu li. Mas há bastante coisa para ser lido. E aí você vai entender, né, em como o Senhor, Ele é justo. E o Senhor é justo em todas as coisas. E que a paz de Cristo seja contigo.